Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre protocolo recovery, tá? Então a gente vai apresentar uma série de hangouts aqui para que a gente possa bater um papo sobre urgência, emergência, clínica, cirurgia. Vou convidar alguns professores para que a gente consiga falar um pouco também sobre cirurgia, dermatologia, etc. Vamos ver como que vai ser e a gente vai desenvolvendo isso juntos, tá bem? Eu sou o Juan, sou médico veterinário, diretor educacional da Esteves Vet. Vamos lá para o nosso hangout? RCCP, o paciente parou. Por onde que eu devo começar? Essa é uma dúvida que cerca todos nós veterinários, não é mesmo? Falando de urgência, emergência, aquele consultório lotado, quais são os próximos protocolos, quais são os padrões que eu devo adotar? Lembrando que sempre que a gente adota um padrão, aquilo acaba sendo muito mais fácil para que a gente gere uma memória muscular e para que a gente consiga fazer as coisas da maneira mais correta, minimizando os erros. Isso é fundamental no atendimento de urgência e emergência, tá? Para isso, nós temos o algoritmo de RCCP em pequenos animais. E primeiro a gente deve ser baseado na preparação e prevenção dessa sala, tá? Então, sempre eu tenho que ter muito bem organizado as drogas de urgência, as drogas de emergência, num único no local, então seja vasoativa, seja reversores, eu tenho que deixar no local que fique de fácil acesso, de preferência que tenha aquele carrinho de emergência. E para fins didáticos, a gente vai falar separadamente dos dois, mas essas duas coisas andam em comum, que é tanto o suporte básico à vida como o suporte avançado à vida, tá bem? Então, o suporte básico à vida nada mais é que aquele atendimento inicial que eu vou ter daquele paciente, quando eu consigo perceber que ele teve uma parada cardiorrespiratória e eu vou começar e eu vou agir para que eu consiga tratar esse paciente de uma maneira mais rápida, tá? E o suporte avançado à vida que está em conjunto com tudo isso é quando eu também emprego, juntamente com a minha compressão torácica, com a minha ventilação, eu vou empregar também drogas vasoativas, drogas que eu posso aumentar o cronotropismo, melhorar meu débito cardíaco, melhorar a pressão arterial e dessa forma ter um resgate desse paciente de uma maneira com maior confiabilidade, vamos dizer assim, com maior taxa de sobrevida, é a maneira mais adequada, tá? Por fim, passando pela monitoração, e o paciente voltou, tá tudo ok? Foi 100%? Não, porque nós temos ainda os cuidados pós-parada. Tudo isso a gente vai abordar ao longo dos próximos hangouts também, tá bem? Então, quanto ao preparo e a prevenção, sempre, não tem como intensivista ou quem é um plantonista que atua com urgência e emergência não ter organização. Precisa tudo ser organizado, eu preciso saber onde que eu tô endotraqueal, porque senão eu fico perdido. Como lá atrás, quando a gente abriu a primeira imagem, que era de ficar, poxa, o que eu estou fazendo? Então, isso é extremamente importante. Essas medidas elas devem ser coesivas e baseadas em evidências, para que eu consiga ter um melhor direcionamento do meu tratamento. Tudo isso vai ser relacionado ao aumento de uma sobrevida. Só que meu paciente parou. E agora? Quais são os próximos procedimentos que eu devo adotar? Primeiro, suporte básico à vida, que é aquilo que nós conversamos logo no começo, que é o reconhecimento dessa parada cardiorrespiratória. E muitas vezes isso acaba sendo um pouco difícil. Então ela deve ser uma ação imediata de compressão torácica. Vou fazer um manejo dessas vias aéreas e realizar uma boa ventilação. Então, o suporte básico à vida, ele é separado então por a parte de compressão torácica, lembrando que essa compressão torácica deve ser de no máximo aí de 1/4 a metade da capacidade torácica, para que eu consiga ter o retorno venoso adequado e comece a expandir o tórax de novo, de forma que eu consiga fazer com que esse sangue circule e que promova uma troca gasosa no pulmão, tá? Em média, estima-se que são 120 compressões torácicas por minuto, embora isso seja discutível, tá? Em alguns trabalhos mais recentes tem mostrado também que o fato de termos animais com requerimentos de frequência cardíaca um pouco maiores, quanto mais compressões, teoricamente, seria melhor. Então, é uma média, se eu não me engano, de 150 movimentos respiratórios por minuto para raças menores, mas ainda é um trabalho que tem poucos estudos e como a gente ainda não tem uma confiabilidade tão grande dentro desses resultados, a gente ainda mantém a norma anterior, que era de 120 compressões por minuto. Tá? Lembrando, como eu disse, não passar de 1/3 a metade da capacidade torácica. Tá? O posicionamento dessa massagem, dessa compressão torácica, como deve ser? Isso vai variar de acordo com o tórax do nosso animal.
Se é um paciente, um bulldog, que normalmente tem um tórax em barril, o posicionamento para poder realizar a compressão torácica é diferente. Normalmente se coloca o paciente de decúbito external e eu vou colocar a mão sobre o externo e vou fazer a compressão torácica, tá? Já em pacientes retilíneos com tórax diferenciado, como por exemplo os galgos, etc., eu vou para a parte mais alta do meu tórax e vou realizar essa compressão torácica a fim de que eu consiga causar essa compressão e expansão torácica, favorecendo dessa forma, então, uma ventilação mais adequada, uma circulação e troca de gases mais adequada, tá? Portanto, o decúbito lateral normalmente favorece melhora essa compressão ventricular e do fluxo aórtico, tá bom? E o Fletcher, ele ainda relata que tanto no decúbito lateral direito quanto esquerdo, eles são aceitáveis. Então, nós temos aí duas teorias aceitáveis, que é a teoria da bomba cardíaca, que é essa que eu expliquei, que ela é diretamente ali na região onde fica localizado o coração, e a gente vai realizar as compressões torácicas, lembrando que sempre as compressões elas devem ser utilizadas o movimento da lombar e não do braço, tá? Primeiro porque isso vai cansar e segundo que tem trabalhos mostrando que é muito menos eficaz, porque você não consegue fazer a compressão da maneira adequada quando você joga o peso das costas, tá bem? E a teoria da bomba torácica, que ela aumenta a pressão torácica de forma global, que é onde você vai na parte mais alta do tórax, tá? E isso é muito bom para pacientes como os galgos, né, que a gente estava conversando, que eles têm o tórax mais afilado e lá na frente ele tem uma caixa muito grande que favorece para eles, inclusive, naquele momento de corrida e de exercício, você ir nessa parte mais alta e realizar essas compressões torácicas. Isso vai facilitar bastante para que você tenha um melhor rendimento dessa sua compressão, tá? Então, ela vai aumentar, como eu disse, de uma forma global e melhora a perfusão central e também periférica durante a ressuscitação cardiopulmonar. O suporte ventilatório, ele é um suporte que deve ser instituído tanto com oxigenoterapia quanto com a ventilação em si. Essa ventilação ela pode ser mecânica ou ela pode ser mesmo manual, tá? Ela é essencial durante uma ressuscitação cerebro-cardiopulmonar. Como eu disse, normalmente os nossos pacientes, assim como o paciente pediatra humano, tende primeiro a ter uma parada respiratória e posteriormente uma parada cardíaca, exceto alguns casos, tá bem? Então, entubar o paciente de forma precoce vai trazer melhores resultados, tá? E grandes benefícios. E ele deve ocorrer em decúbito lateral para que você não prejudique a compressão torácica, porque uma vez que você começou, você viu que o paciente parou e começou a fazer a compressão torácica, eu já estou realizando de certa forma a ventilação, porque eu estou fazendo com que esse tórax comprima e depois ele expanda de novo. Isso causa um processo ventilatório. Eu não posso parar uma ressuscitação. Então, se eu comecei a fazer ali, eu não vou parar. Eu só vou parar quando eu for trocar com outro intensivista, caso eu tenha uma equipe maior. Tá? Mas fora isso, eu vou manter ali meus 2 minutos ininterruptos e aí eu vou lá com outro intensivista ou com outro plantonista e ele vai tentando entubar para que esse paciente consiga receber uma oferta de oxigênio e também ventilatória. Bom, para. A gente vai ter que parar o vídeo aqui, continuar a parte 2 no próximo dia, porque o Instagram não permite mais do que 10 minutos, mas não deixa de curtir, de compartilhar, de passar para os seus amigos veterinários aí, para que a gente consiga discutir os protocolos juntos, tá bom? Então eu vou indo nessa, não deixa de seguir como eu falei, dá o seu like aí, um beijo, tchau, fui!